Vésperas de Adriana Lunardi para o vestibular da UFSC 2027. Agora, para o vestibular unificado 2027, a UFSC trouxe para a lista o livro Véspera, da escritora catarinense do interior de Santa Catarina, da cidade de Xaxim, a escritora Adriana Lunardi. Adriana tem formação em comunicação social e hoje, atualmente, ela vive no Rio de Janeiro, onde dá aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que a gente tem aqui é um livro publicado em 2002 e que, no primeiro momento, se você der um Google aí, muito provavelmente você vai encontrar aí como referência, né, ou até as edições, tem ali um blurb que vão mostrar que o livro vai tratar da véspera da morte de grandes autoras da literatura universal. No entanto, o livro não é sobre morte, não é efetivamente sobre a morte. Em princípio, sim. O título, inclusive, dá conta disso, são as vésperas. E é justamente sobre esse momento que antecede a morte dessas grandes escritoras é que a Adriana Lunardi, então, vai se debruçar, vai se dedicar. O que o texto aqui propõe é que a gente reconheça nas escritoras o processo de literatura, de escrita, o processo de envelhecimento, de reconhecimento do próprio corpo, de espera, de solidão no momento final, nos instantes finais, mas não necessariamente sobre a morte. A gente não vai ter aqui a morte como o elemento central. Inclusive, praticamente todos eles aqui, a morte ela é uma passagem. Então, o que está na véspera, o que antecede o acontecimento, é o que é efetivamente a matéria-prima do livro. E aí a gente precisa considerar que poderia ser um livro biográfico, mas não o é. O que a autora faz é buscar informações, dados reais, e a partir desses dados reais ela vai fazer uma ficção. Então nós somos convidados aqui, e aí quem não conhece a história das autoras, pode vir a acreditar que efetivamente a morte dessas autoras aconteceu dessa forma ou que foi de determinada maneira que elas chegaram então até aquele momento final. O que ela faz também aqui é diluir essa fronteira entre o real e o ficcional. Então, a gente conhece algumas dessas histórias, se você pesquisar efetivamente você vai encontrar, inclusive nesta edição aqui, a gente tem no final aqui toda a explicação bonitinha de como cada uma das autoras retratadas veio a falecer, inclusive com uma pequena biografia, uma biografia que você vai encontrar aí no Wikipedia, mas a forma como a Adriana conta essas histórias vai diluir essa fronteira entre o que é fato e o que foi imaginado. E a isso, gente, a gente precisa imaginar o quanto essa autora ela vai precisar de elementos da verossimilhança para poder, então, nos convencer dessa situação. E ela vai nos convencer brilhantemente em todas as situações aqui. Nos 9 contos, a gente vai efetivamente acreditar que aconteceu daquela forma. Há uma apropriação, então, dos dados dessas autoras, das vidas dessas autoras, para que cada um dos contos sejam apresentados. E o mote central aqui, então, como está no título, né, a gente está falando aqui de véspera, a gente tem que sempre imaginar que esse momento, ele foi acompanhado por alguma vivência que leva até esse momento. Tá? Como é que a gente vai entender isso? Observando a vida de cada uma dessas autoras. Então, o primeiro conto é Jeanne, que é o apelido de Virginia Woolf. Virginia Woolf cometeu o suicídio, ela tentou várias vezes isso, até que efetivamente conseguiu. Só que o que a gente vai ter aqui é justamente a preparação, porque a Virginia ela deixa cartas para as pessoas mais amadas, né? Especialmente seu companheiro Leonard.
Então ela vai preparar essa cena. Então no primeiro conto a gente tem essa preparação dessa cena. Como a gente sabe que a Virgínia deixou uma carta para o seu companheiro, como a gente sabe que ela se suicida no rio que banhava lá a sua propriedade, a Adriana Lunardi então ela vai se apropriar desses dados biográficos para nos contar essa cena. É um narrador em terceira pessoa, é um narrador que visualiza tudo isso e que nos mostra o momento de escrita da carta, o momento em que ela guarda a carta na gaveta, imaginando que o Leonard vai buscar a carta justamente naquela gaveta. Vai nos mostrar que ela em algum momento já estava se preparando para aquilo, então veja, é o momento da véspera, mas a narradora nos conta que a Virgínia já estava observando uma determinada pedra que ela ia utilizar para ajudar nesse movimento. Então, os movimentos da personagem Virgínia, são contados a partir daquilo que nós conhecemos como fatos reais. O segundo conto, que vai narrar aqui a morte da Dorothy Parker, ela vai morrer de causas naturais, né? Então, assim, ela morre velhinha, inclusive, mas o que a gente tem aqui é um desconforto. Ela está desconfortável num espaço que ela não está gostando de estar, ela está ali meio que sofrendo, ela não está feliz naquele espaço, naquele ambiente. Então, esse desconforto, esse não gostar de estar naquele lugar, é o que vai ser o mote do desenvolvimento de toda essa narrativa. O conto 3 é a poeta brasileira Ana Cristina César, que nós temos aqui dois elementos que vão ser fundamentais para que a gente perceba o caminho que Ana Cristina César vai fazer até o momento de sua passagem. Ana Cristina César também comete suicídio e o que ela está lendo é Alice no País das Maravilhas e ela tem nas mãos aqui uma lupa, uma lente de aumento. Então, se a gente levar em consideração que a lente de aumento, né, dá a propriedade de enxergar algo a mais, talvez fosse isso que a Ana Cristina César estivesse buscando. Talvez. Porque o que a Adriana vai utilizar aqui, inclusive, é matéria da poesia da Ana Cristina César, né? Vai usar alguns trechos da poesia dessa poeta para construir esse caminhar aqui. E a gente tem a leitura de Alice. Então, assim, ela está lendo Alice, a menina curiosa, a menina que segue o coelho, que está apressado. Então, ela está buscando algo que talvez ela não estivesse encontrando enquanto estava aqui em vida. O quarto conto tem uma passagem muito forte, é o conto que vai falar de Colette, Minette Chérie, perdoe meu francês. Ela morre de causas naturais aos 81 anos e a passagem aqui que eu quero fazer a marcação é: fui criada para durar. E ela efetivamente dura. Então, é um movimento de estar cansada, chega, que hora isso vai acabar, em que momento isso acaba. O conto número 5 vai tratar de Clarice Lispector. A gente sabe que Clarice morreu em 1978 de causas naturais, que foi um câncer que ela teve. Ela passou um bom tempo em internações, já no final da vida. Há uma entrevista célebre dela em que ela está mal-humoradíssima e Clarice não era mal-humorada daquele jeito, ela realmente estava cansada, ela já realmente sabia que ela estava muito doente, precisava fazer o tratamento. Se hoje, em 2026, o tratamento é penoso e cansativo, imagina isso em 1978. Está percebendo que o tempo está acabando. Só que a gente vai conhecer esse movimento final de Clarice não pela Clarice, e sim por uma adolescente que lê Clarice e que busca o túmulo da Clarice. Então, na verdade, a Clarice ela já morreu e essa adolescente, ao fazer a leitura dos textos, ela está imaginando como poderia ter sido o momento da véspera. Então, veja, não é a marcação da morte, mas é esse caminho que nos leva ao fim. Depois, na sequência, a gente tem Cass, que é Catherine Mansfield, poeta também morre de causas naturais, ela tem tuberculose, e aqui o texto vai tratar de Catherine Mansfield é a necessidade da escrita. Ela precisa da escrita para manter-se viva, para sentir pulsão de vida.
É como se a escrita a mantivesse viva. E a partir do momento que ela é impedida de escrever, é natural que a vida então também vá se esvaindo, vá se diluindo e quase que, né, tuberculose é uma doença que ataca o sistema respiratório, é como se ela fosse efetivamente perdendo a essência de vida que é o ar, porque ela não consegue escrever. Então tem toda uma delicadeza da autora Adriana Lunardi em colocar em simetria, em paralelo, a escrita e o ar que a autora ali então precisa. Depois a gente vai ter, os 3 últimos são os meus 3 favoritos, não preciso, né, dizer que são os meus favoritos, são um problema meu particular, mas enfim, fica aqui então, os 3 últimos são os meus favoritos. E já que eu parei para falar disso, não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de comentar se você já leu, se fez a leitura dele, se entendeu, se não entendeu, se gostou, se não gostou, de mandar esse vídeo para os seus colegas que também vão fazer o vestibular da UFSC, para que a gente possa enriquecer ainda mais e você não deixe a professora aqui falando sozinha. O 7º conto é de Sylvia Plath, morre também por suicídio, e ela tem, a cena também é muito simbólica, emblemática, porque ao mesmo tempo que ela está deixando a vida, mas ela, como ela tem 2 filhos pequenos, ela tem o cuidado de proteger essas 2 crianças. Então, ela vai isolar o quarto em que as crianças estão, ela vai preparar alimento para essas crianças, porque ela não sabe quanto tempo o marido vai demorar para chegar, então ela vai deixar tudo preparado. Como ela vai se suicidar por inalação de gás de cozinha, ela também forra a porta do quarto das crianças para que as crianças então fiquem ali protegidas. Só que a história não nos é contada dessa forma. Aqui nós temos um personagem masculino. Então esse homem que está fazendo 60 anos, é o dia do seu aniversário, ele está ali esperando para pegar o trem e teve um problema, inclusive, nos trilhos ali do trem, enfim, os trens estão atrasados, parece que tem neve demais, enfim. Sei que os trens estão atrasados e ele está no dia do aniversário dele e ele tinha conversado com a esposa, tinha falado alguma coisa para ela ali que ficou um clima meio estranho. E então ele está lendo o jornal e ele vê a notícia. Ele fica chocado com a notícia. Primeiro, porque afinal de contas ela é uma mulher muito jovem, com 2 filhos, mas a esposa dele tem o mesmo nome, né? Ele também se chama Sylvia. E aí ele, ao alto dos seus 60 anos, ele começa a fazer aí um retrospecto, né? A Sylvia Plath era uma menina, morreu com 30 anos, menos de 30 anos, e ele então começa a olhar para a vida dele em retrospecto e imaginar o que vem pela frente. Ele já tem 60, mas ele nesse momento, com o suicídio daquela poeta, que ele tinha lido 1 ou 2 poemas sobre ela, mas ele fica tão chocado com aquilo que ele diz, não, eu quero viver. Eu quero levar a minha esposa para jantar, eu quero conversar com ela, eu quero entender melhor a minha esposa, eu quero efetivamente viver. Então, nesse conto aqui, não é necessariamente sobre a morte, ou a passagem da poeta, mas como isso nos atinge, como a pulsão de vida que está em nós, ela é manifestada não só por nós, mas por aqueles que estão à nossa volta. E como isso pode ser modificado, como é que eu posso, do alto dos meus 60 anos, mudar a minha forma de enxergar a vida a partir daquele evento que inclusive está bem distante de mim, não faz parte do meu círculo, ele mal conhecia os poemas dessa escritora. Depois a gente tem a história de Flapper, ou Zelda Fitzgerald. Hoje a gente sabe, né, sofreu um relacionamento abusivo, tóxico, seu esposo, que enfim era um homem que foi muito famoso, é famoso até hoje, né, os livros dele são publicados e republicados, ele tem fama internacional. Eu não vou nem falar o nome dele aqui porque a história é sobre ela, mas a gente sabe que ele escrevia muito a partir do que ela escrevia. Hoje a gente sabe, pela historiografia, pelos seus manuscritos estarem à disposição, a gente sabe que muito do que ele escreveu foi inspirado pelos textos dela. Só que, por conta de uma vida boêmia, por conta de uma vida regada a muito álcool, a noitadas,
E esse movimento de um marido abusador, tóxico, ciumento, que tinha sim ciúmes e inveja da escrita dela, ele foi anulando até que ela efetivamente precisou ser internada, porque acreditava-se que ela, né, nós estamos falando aqui da década de 1950, a gente está falando aqui de antes ainda, 1940, a gente está falando do que se chamava, né, de mulheres histéricas. E na verdade o que a gente tinha era um relacionamento abusivo, uma mulher genial, mas casada com um homem que era completamente tóxico na vida dela. E uma das situações que são apresentadas aqui é o fato de ela ter sido uma bailarina tardia. Então, ela só aos 27 anos, ela decide que ela vai ser bailarina. E ela passa 8 horas por dia treinando. Ela está encantada pela bailarina Pavlova, bailarina russa mais famosa da época. Ela está completamente encantada por aquela bailarina e ela deseja, então, ser bailarina. Então, ela teve uma obsessão por essa bailarina. Então, o conto vai começar com ela olhando os pés, ela observando como são os seus pés. Afinal de contas, a matéria-prima da bailarina são os pés. E ela está ali, então, nesse movimento, nessa clínica em que ela está internada, e que os pés aqui, o entendimento do corpo, é o que vai ser o mote aqui dessa véspera. O fim de Zelda é realmente muito trágico, porque a clínica onde ela estava internada pega fogo e ela acaba morrendo nesse incêndio. Então não foi nem por conta da sua doença mental, por remédios e tudo mais, mas sim por esse incidente fatal que a levou. Então é essa frustração de não ter conseguido ter sido aquilo que se desejava ser. Então ela não foi em vida uma grande escritora, ela não foi em vida uma grande bailarina. Então há essa frustração, mas há esse movimento de reconhecimento do corpo como algo bom, como algo que é íntimo, que é pessoal e que é intransferível, inclusive. E por fim, o último conto, que é, para mim, o conto assim, brilhante da autora. Para mim esse aqui é o conto, é a cereja do bolo desse livro, é o conto Sonhadora, que vai narrar a história de Júlia Costa, que inclusive é uma personagem que eu não conhecia, que eu não sabia de sua existência. Eu fui conhecer essa personagem a partir do livro. E a Júlia Costa é uma brasileira, nascida no Paraná, morou aqui em Santa Catarina, na ilha de São Francisco do Sul, uma mulher ativa intelectualmente, escritora, colunista, resenhista, e que morreu de causas naturais e morreu cega. Então, o conto final aqui é um instante, um momento efetivo em que ela está fazendo um mapeamento das suas pinturas, porque mesmo cega ela pintava. Então, como ela não conseguia escrever, ela pintava os cenários e ela está descrevendo, ela consegue fazer um mapeamento na sala de todos os cenários e ela vai narrando para as duas empregadas que estão ali com ela vai narrando o que é que está acontecendo naquela história de amor que ela pretende escrever. Então, nas paredes, nas pinturas que ela fez, tem ali o romance inacabado em que ela não pôde terminar por conta da cegueira. É uma história singela, doce, afetuosa, de muito carinho dessas duas mulheres, inclusive, que estão nesse último instante ali com ela. Um momento de muita acolhida, um momento íntimo em que elas se conectam, né? As duas empregadas se conectam com aquela patroa, mas que não é patroa, que é quem está ali mostrando as delicadezas e a beleza do mundo, porque a última história que ela está contando é uma história de amor. Se a gente for pensar em questões para o vestibular, a gente pode efetivamente pensar numa problemática aqui, que é, primeiro, né, nós temos algumas personagens aqui que cometeram suicídio e isso é uma problemática. A gente pode falar também de autoria feminina, porque todos os textos aqui vão tratar de autoras mulheres, né? Mas a gente também pode falar sobre introspecção, sobre escrita íntima,
sobre memória, sobre diários. A UFSC gosta muito de trabalhar com esse espaço memorialístico, essa escrita dos diários, essa escrita de si, como é que essas autoras, como é que essas escritoras se percebiam diante do mundo. A gente tem aqui os espaços também muito marcados, então o espaço da casa como um espaço de intimidade, de recolhimento, de acolhida, e também o corpo, porque afinal de contas a gente vai ter, por exemplo, aqui no último conto, né, a personagem mesmo cega consegue externar a beleza do mundo a partir da sua pintura. O conto referente a Zelda, em que ela vai mostrar os pés, então ela vai descrever como são os pés da bailarina, o giro da bailarina, ela tira inclusive as meias para poder tocar o chão e sentir essa natureza. Há também a autorreferência, então como que cada uma desenvolve o processo de escrita, então anotem ali, façam as marcações, quando cada uma delas, né, a autora vai referenciar esse processo de escrita, e ela vai fazer isso muito bem, no conto referente a Clarice, no conto referente a Ana Cristina César, como é que se dá esse processo de escrita. E, para mim, eu acho que é o fundamental, eu acho que aqui é o ponto central do livro, a morte não encerra o personagem, a morte não encerra quem nós somos, a morte é um movimento de passagem. Todas essas autoras deixaram obras brilhantes, geniais, que nós estamos, inclusive, lendo. O Clarice Lispector, esse ano, vai aparecer no vestibular da UFSC, a gente vai tratar dele aqui ainda no canal, que é esse movimento de nós não viemos aqui à toa. Mesmo aquelas que, de alguma forma, tiraram a vida, elas deixaram um propósito para nós, elas deixaram algo de si para o mundo, para que a gente pudesse contemplar a arte dessas mulheres. Então eu acho que a literatura, além de apresentar aqui esse movimento de escrita, efetivamente, mas a literatura ela também é um espaço de enfrentamento da dor e é um espaço em que nós encontramos local de intimidade, local de segurança, em que podemos efetivamente nos mostrar o que desejamos, o que sentimos, o que pensamos, e que isso possa servir para quem faz a leitura. Conta pra mim, leu Vésperas? O que você achou dos contos? Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu também, além de professora de literatura, também sou professora de redação. E se você quiser se preparar para o vestibular da UFSC, eu vou deixar o link do nosso curso Premium, com aulas semanais, detalhando cada um dos gêneros que são trabalhados no vestibular da Coperv, no vestibular unificado da UFSC. Então entra aqui no link para conferir a nossa proposta. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, cogita a possibilidade de ser, de repente, um membro do canal, colaborar aqui com a professora para que a gente mantenha esse projeto. Compartilhe o vídeo se você gostou, compartilhe se não gostou também, mas vamos ampliar aqui as nossas discussões sobre literatura e redação. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!